Oi, eu sou o Pesco e hoje eu queria falar sobre uma saga de jogos que eu acho muito foda, que sinceramente fez parte da minha infância e que eu acho que faz parte da minha vida até hoje. E sim, eu tô falando de Five Nights at Freddy's. Um jogo com uma premissa bem simples. Você é literalmente só um guarda noturno que tem que vigiar animatrônicos em uma pizzaria infantil. O problema é que esses animatrônicos estão possuídos, sei lá. Eles andam e podem te matar. Então você tem que fechar a porta na cara deles. E essa premissa simples fez com que o jogo explodisse muito rápido. Não só pela gameplay legal e divertida, mas ele também tinha uma atmosfera do caralho. Sério, só olha essa ambientação tensa. Você se sente desconfortável, nostálgico e com medo ao mesmo tempo. Na época, qualquer youtuber que você visse jogando esses jogos estava morrendo de medo. Tipo o Alan Zoka. Caralho, morri! Ai! Ninguém sabia de verdade o que estava acontecendo, já que nessa época, 2014, ninguém desconfiava que tinha uma puta história lore pra caralho por trás do jogo. Eram só pessoas jogando e se assustando. Mas esse jogo pra época era simplesmente maravilhoso. Os animatrônicos eram muito reais e até hoje são. Os cenários também contribuíam muito porque é uma pizzaria, é um lugar movimentado e cheio de vida. Mas agora só tem você e esses monstros metálicos que parecem sem vida, nenhum remorso. Mas depois do lançamento do segundo jogo, tudo mudou. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Mas com o lançamento de FNAF 2, em menos de um ano depois, FNAF tinha chegado em seu auge. Foi nessa época em que eu conheci a franquia. Pra mim, foi uma das melhores épocas da minha vida até agora. Era tão simples. Eu ficava o dia inteiro vendo as músicas muito foda do FNAF, feita no Source Filmmaker, o software de animação da Valve. Tinha a música da Puppet, que eu via literalmente todo dia depois da escola. E com a chegada do FNAF 2, nós finalmente tínhamos a certeza absoluta de que tinha uma história, uma lore. O jogo tinha evoluído pra caramba, tinha muito mais animatrônicos, sendo que no primeiro só tinha 5 e no FNAF 2 a gente tinha 10, sem contar os animatrônicos easter egg, que aí adicionava mais 2. As mecânicas tinham melhorado, agora não tinha portas, então você só ficava mais desprotegido, contribuindo ainda mais com o terror atmosférico do jogo. Foi nessa época que surgiu o Markiplier, o cara que literalmente criou a lore de FNAF, praticamente. Foi basicamente ele que popularizou tudo sobre a história. E naquela época só me deixava mais imerso ainda, ficar o dia inteiro procurando mais sobre a lore e vendo vídeos, caralho. Tinha também o Mr. Léo, que era uma cópia brasileira do Markiplier, que eu via porque eu não sabia inglês. Além de que a gameplay era super simples e caótica ao mesmo tempo. FNAF 2 foi simplesmente incrível. FNAF 2 foi literalmente o boom da franquia e ela não ia parar tão cedo. Mas com a chegada do FNAF 3, as coisas começaram a desandar um pouco. É claro que o jogo fez sucesso, porque em 2015 FNAF ainda estava muito no hype. Também foi o primeiro FNAF que eu joguei. Eu lembro que na época eu fiquei com muito medo do Springtrap, porque ele se camuflava muito bem nas câmeras. E às vezes não dava nem pra ver ele direito se movimentando. Muita gente reclama que os jumpscares desse jogo não dão medo. E
realmente não te assusta de verdade. No máximo o Phantom Fox, mas não deixa de ser um bom jogo. Ou talvez um dos mais subestimados da franquia, na minha opinião. Já que o único animatrônico, entre muitas aspas, que pode te matar é o Springtrap, que é literalmente um assassino psicopata dentro de um traje apodrecendo. Não são mais crianças com almas dentro de robôs. É um adulto que sabe exatamente o que fazer para chegar até você. Ele, pra mim, já é o suficiente para te deixar tenso, junto com o ambiente do cacete de medonho. Mas ao mesmo tempo não foi a mesma coisa que FNAF 1 e 2. Então já dava pra ver o começo do desgaste da franquia. Em 2015 é lançado o FNAF 4, que era totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas, já que não tinha nenhuma câmera. Dessa vez você tá em um quarto, você é uma criança indefesa, e sua única arma é uma lanterna e a porta que de novo você pode fechar na cara do animatrônico, que nesse jogo o design de todos eles são bem exagerados, diferente do FNAF 1 em que eles pareciam de verdade mesmo. Mas aqui só parece meio forçado. Não me entenda mal, eu adoro esse jogo, mas eu não gosto muito desses designs, por mais que eles realmente sejam muito bonitos. Mas na minha opinião, FNAF 4 não peca no ambiente, já que ele tem a melhor ambientação da franquia, com latidos de cachorro de fundo, um relógio de pêndulo, e isso sempre foi algo que me assustou, porque eu fico constantemente acordado de madrugada. Então ouvir esses tipos de som só é meio familiar, e caralho, dá muito medo. Nessa época o Scott tinha dito que o FNAF 4 seria o último jogo lançado da franquia, e adivinha, não foi. 2015 e 2016 foi o ano de FNAF pra mim. Na época eu tinha baixado todos os jogos e não passava da segunda noite, porque eu ficava todo cagado nas calças. Mas a partir do FNAF 4 a gente já pode ver a fórmula de FNAF se desgastando mais. Mas tudo bem, porque o jogo ainda é muito bom. E depois disso, nós tivemos mais dois jogos, o FNAF Sister Location e o FNAF 6, que vieram para fechar com chave de ouro com a franquia, com finalmente as almas das crianças se libertando e terem a paz que deveriam ter tido desde o começo, e o William Afton pagando por seus crimes no purgatório. Sim, FNAF 6 teve um final incrível. Depois de basicamente 7 anos, a franquia tinha acabado, com 6 jogos lendários que provavelmente iriam ser reconhecidos como um dos melhores do gênero, e até hoje Até hoje FNAF tem uma comunidade muito forte, mas depois disso foi só ladeira abaixo. E sim, eu fiz todo esse vídeo só pra falar como eu odeio FNAF Security Breach, porque primeiro, o jogo lançou cheio de bugs, tava horrível, e eu nem sei se já corrigiram isso tudo, porque a última vez que eu olhei ainda tava cheio de bugs. Segundo, ele não é assustador. Nesse jogo é tudo tão brilhoso e não dá medo. Eu até concordo com algumas pessoas que dizem que FNAF ficou mais infantil. E terceiro, esse jogo não deveria nem existir, na verdade, porque ele continuou com algo que não precisava de continuação, estragando o legado que o Scott fez em todos esses anos. E no final o jogo ficou com uma nota baixíssima no Metacritic. E eu sei que ninguém devia realmente ligar para os críticos e fazer sua própria opinião, mas caramba, para alguém que tá conhecendo a franquia agora, essa vai ser a primeira coisa que ela vai ver sobre o jogo, que ela vai comprar. Então ela não vai nem querer ver o resto, a coisa boa. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu dei minha opinião sobre o que eu acho sobre a franquia de FNAF. E pra mim, ela é uma das melhores franquias de jogos de terror que existe. Mas ultimamente ela tá tendo um declínio bem grande. E eu realmente não gosto do que tá acontecendo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. E é isso. Tchau.